Olá, eu sou Patrícia Alves. Vim falar um pouco da minha pesquisa de mestrado, a convite da Comissão do Ensino de História, para contribuir um pouco com o projeto Enegrecendo Referências, porque eu trabalho com feminismo negro, né? Eu quero agradecer o convite, quero agradecer também as minhas orientadoras, doutora Luana e doutora Margarete Rago, foram pessoas muito importantes para elaboração e para construção dessa pesquisa que nós julgamos que é uma pesquisa importante para o núcleo de mulheres negras, intelectuais ou não, no Brasil contemporâneo. A pesquisa traz a história de vida, a narrativa de vida de 7 mulheres negras da sociedade brasileira, da intelectualidade brasileira. Elas vão falar sobre as narrativas de vidas delas, especificamente bem particular. Claro que existem elementos que as atravessam, que nos atravessam, né? Que são elementos raciais, elementos sociais, e a gente vive praticamente na mesma sociedade com as mesmas questões, independente da regionalidade. A pesquisa, no primeiro momento, vai abordar as teorias raciais. Então a gente vai falar sobre a teoria do branqueamento, a questão da mestiçagem, qual era a ideia de Brasil, ou pelo menos de população brasileira do século XIX. Quando a gente chega no pós-abolição do século XX, nós vamos mapear a história das mulheres negras no decorrer desse século, as conquistas, os avanços, e aí nós nos deparamos com o movimento feminista e o movimento negro. Né? Só que as mulheres negras elas não estão inclusas nesses dois movimentos. Primeiro que o movimento feminista ele é branco, especificamente branco. E o movimento negro, embora seja negro, ele é masculino. Né? Então uma mulher negra, ela é mulher, mas ela não é branca. Ela é negra, mas ela não é homem. Então, nesse fosso, nesse entrelugar, nessa fronteira, nasce o movimento feminista negro, que também não é da noite para o dia. São anos, praticamente um século de construção sobre as narrativas, sobre as vidas dessas mulheres negras e a construção do que seria uma mulher negra no país como o nosso. E o que acontece? Dentro dessa construção, a gente tem essas 7 intelectuais, que elas cooperam, contribuem intelectualmente, de uma forma mais direta na sociedade, para que a vida de outras mulheres sejam assistidas e que a gente consiga olhar o significante de mulher negra no Brasil de outras formas. Porque até então nós éramos vistas apenas como um símbolo sexualizado, a hipersexualização, a mulata, tipo exportação ou alguma coisa do gênero, ou pela subserviência. Então a gente começa a deslocar esses conceitos que não nos representam, não é? São extremamente insultosos, se é que a gente pode colocar dessa forma, e há uma construção muito ferrenha sobre esses marcadores, e a gente procura reconstruir novos marcadores. O que vai acontecer durante o século XX? A gente vai esbarrar, além dessas construções teóricas sobre o que seria ser uma mulher negra, com o apagamento e a invisibilização das mulheres negras na sociedade. Só que elas estão agindo, elas estão se movimentando, embora isso não apareça na historiografia brasileira. Né? E aí o que a gente vai ter? Um evento muito importante que a gente vai ter no século XX falando sobre a construção da identificação das mulheres negras é a criação da Escola Luiz Gama em 1934, no Rio de Janeiro, para que as mulheres negras, ou as meninas negras, fossem matriculadas nessas escolas para serem empregadas domésticas. E é mais uma marcação, esse perfil, esse lugar que querem nos colocar. Então a professora Eunice Cunha, ela conclama as patrícias, as mulheres negras no Brasil, a refutar isso. Entenda, não é que o serviço doméstico ou os locais de serviço na sociedade sejam demérito, mas a forma como eles são destinados a nós e a forma como nós somos tratados enquanto, eu não vou dizer pertencentes, mas enquanto localizadas nesses lugares, é muito complicado.
Então, a gente tem outras possibilidades. Embora não nos sejam dadas, a gente começa a cavar. Durante o século inteiro, a gente começa a cavar novas formas, porque a gente sai da escravidão. Nós entramos no século XX basicamente analfabetas, sem muita perspectiva no sentido cultural, intelectual e mesmo social e econômico. Então a gente vai procurar novas formas de estar nesse mundo, neste mundo neoliberal, extremamente capitalista, onde tempo é dinheiro, onde quanto mais você se aperfeiçoa, mais capital você gera para si. E nós, mulheres negras, aonde a gente está nesse momento? A gente está, de certa forma, à margem da sociedade, né? Então, há alguns elementos que vão sendo pensados pelas mulheres negras. Aquelas que chegam nas academias universitárias também vão pensar intelectualmente sobre essas questões, porque o papel do intelectual não é meramente contemplativo, nós ficamos estudando dentro da academia, pesquisas e falando com pessoas, não é só isso. O papel do intelectual é justamente procurar trazer, e principalmente do historiador, trazer à tona aquilo que a sociedade não quer ver, aquilo que ela invisibiliza. Né? A gente mostra os sujeitos históricos, a gente mostra a atuação desses sujeitos, apresenta esses sujeitos para a sociedade. E nessa pesquisa, esses sujeitos são essas mulheres. A gente deixou de ser objeto de estudo, né? A gente passou a ser sujeito da história. A gente se coloca muito nesse lugar agora, até porque, se não for assim, a gente não consegue realocar alguns conceitos que são trazidos também nessa pesquisa. Quais são esses conceitos? Subjetividade, a forma como nós, mulheres negras, nos subjetivamos, nos tornamos negras, porque no Brasil tem isso, né? Muitos de nós negros precisamos compreender que somos negros por conta justamente da branquitude, da teoria racial que foi falada lá atrás. Então isso acaba alienando um pouco ou muito, dependendo do contexto histórico que a pessoa esteja, a nossa personalidade como negros. Ah, por que é importante falar se é negro ou não? Porque é um lugar que a gente precisa deslocar. São conceitos que nós precisamos ressignificar. Porque ser negro não pode ser sinônimo de obscuridade, do que não presta, né? A gente tem um grupo étnico muito grande de negros e pretos no Brasil. E essas codificações não podem ser simplesmente segregadoras ou nulas. Nós temos seres humanos, indivíduos, nós somos 56% da população brasileira que não temos as nossas demandas atendidas. E nós, mulheres negras, somos o maior contingente da população brasileira, inclusive da população economicamente ativa. E todas as mazelas da sociedade recaem sobre nós. Nós somos as que mais perdem os filhos, somos as que mais somos violentadas sexualmente, somos as que estão nos maiores postos de serviços de subserviência insalubres do Brasil. Somos quem arrimos de família, das famílias mais pobres do Brasil, somos mulheres negras, e a lista só cresce. O ranking da perversidade e da desigualdade social e racial no Brasil. Só que a pesquisa ela não prima por esse aspecto. A gente vai mostrar essas outras mulheres que também fazem transição e reorganizam os locais de atuação. E aí entra um outro conceito que são territórios repatriados. É um conceito novo que a gente tem trazido na pesquisa, que vai falar justamente sobre isso. Nós, mulheres negras, precisamos nos identificar enquanto mulheres negras e demarcar novos territórios, novos espaços, aqueles espaços que nos eram negados. Num passado, queriam nos colocar numa escola para sermos empregadas domésticas. Nada contra as domésticas. Porém, era a única coisa que nos serviam. Era a única coisa, ou era o único espaço que nos cabia. Hoje a gente sabe que hoje nós sabemos que nós temos novas possibilidades. E a partir desse trânsito, desse deslocamento, a gente vai fazendo novas organizações sociais. Um território repatriado, por exemplo, é a palavra denegrir. Como sinônimo, tornar negro é algo ruim. Só que nós não podemos aceitar. Porque uma vez negros, nós temos que ressignificar a palavra, o substantivo negro também. Deixa de ser um adjetivo
depreciativo e passa a ser um substantivo. Um substantivo subjetivado, né, e positivado. Assim como denegrir. Nós temos que denegrir a história brasileira, a gente tem que enegrecer a história brasileira. Se nós somos a maior parte da população brasileira, não tem menor cabimento que nós sejamos conduzidos por uma história branca, uma história europeia. Outra coisa importante, quando você fala sobre identificação, o brasileiro, a gente não consegue falar sobre a negritude, que é uma característica muito nossa, mas a gente consegue falar sobre a branquitude. Uma pessoa que se coloca no lugar do branco, por exemplo, ela não tem o menor problema de procurar seus antepassados. Ai, minha ascendência é italiana, minha ascendência europeia. Ok? Tá lá demarcado no sobrenome. Mas nós negros, onde está a nossa ascendência? Vieram quase 5 milhões de africanos para o Brasil e nós não temos, a gente não sabe de onde especificamente são os nossos antepassados, aonde tem essa demarcação. Então são construções que precisam ser elaboradas, precisam ser reformuladas. Então a pesquisa ela traz uma atenção para esses elementos. Então assim, além das subjetividades, dos territórios repatriados, a gente fala sobre escrita de si, né, que é muito importante, desterritorialização e feminismo negro. Com base em quais autores? Mbembe, Michel Foucault, Margaret Hago, a própria Cláudia Pons, que é uma das entrevistadas da pesquisa, ela traz um aparato muito grande sobre feminismo negro, né? Então a gente tem alguns elementos que são trabalhados nesse momento. E quem são essas mulheres? Cláudia Pons, como eu havia falado, historiadora. Cleusa Caldeira é uma reverenda que vai falar sobre o feminismo negro dentro da religiosidade, né? E ela trabalha com teologia sistemática negra. A gente vai ter a Mabel Assis, que é assistente social e trabalha no Departamento de Igualdade Racial em Guarulhos. Nós temos a Bebel Nepomuceno, que é uma jornalista e pesquisadora sobre o universo das mulheres negras. A Sônia Gomes, que é uma artista plástica brilhante, que mora em São Paulo. E nós vamos ter também a Ana Angélica Sebastião, a que produziu a biografia do Pelé. Então a gente começa a problematizar essas questões e levantar novas questões. O trabalho não traz nada pronto, acabado, dizendo é assim que tem que ser. A gente traz questões para que elas sejam pensadas pela sociedade, sobretudo pelas mulheres negras, porque esse é o nosso foco da pesquisa, né? Não é de formar nenhum Marte ou nenhuma heroínas, é simplesmente para a gente começar a pensar as novas formas de sermos mulheres negras, sobretudo plurais, porque apesar de ser um feminismo negro, ele é plural, né? Ele nos contempla a todas, porém existem elementos que precisam ser organizados. Por exemplo, nós trabalhamos com algumas intelectuais norte-americanas, a gente bebe na fonte do feminismo negro norte-americano, mas a gente sabe que existem muitos elementos que são completamente distintos. Lá não existe miscigenação como tem aqui, né? Lá eles não precisam entender que eles são negros. Isso já está posto, nós não. Né? O Brasil é muito complexo e até para reconhecer que é racista, reconhecer que há necessidade de falar sobre o tema. Então, a gente começa a trabalhar nesse âmbito, não apenas do universo negro feminino, mas também no campo das ideias, né? Criando novas formas de sermos mulheres negras, novas epistemologias e novas apresentações de nossos trabalhos. Eu espero que vocês gostem. Muito obrigada.